Esse é o meu sapinho guru, indicando que podemos começar a gravação de uma nova entrevista do Pod Marvadão, o podcast do Marvadão, que aborda sempre problemas de grande interesse para Sorocaba e região, para o país também, e normalmente com pessoas significativas que têm depoimentos muito importantes sobre várias coisas de nossa Sorocaba e região. O assunto do momento são as enchentes, muita água descendo do Tupararanga, muita polêmica, gente falando, a represa é isso, a represa é aquilo. Então, para tirarmos algumas dúvidas sobre a qualidade técnica de Tupararanga, nós trouxemos aqui um especialista na área, que é engenheiro civil, Afonso Pires Archila. Perfeito. Que é mestre, quer dizer, especialista em cálculos estruturais de grandes represas, de grandes prédios, de grandes conjuntos, e que veio aqui para trazer um pouco de luz para todos nós. Obrigado por estar aqui, Archila. Eu que agradeço a confiança, a honra do convite. Isso realmente é muito lisonjeiro, espero aí ser colaborativo. Não, eu lembrei de você, porque quando eu escrevi uma matéria ampla para a revista Associação dos Engenheiros e Arquitetos, isso em 1918, por aí, fiz uma matéria de 10 páginas sobre Tupararanga, contei a história de Tupararanga, mas eu tinha um grande problema de saber a estrutura do prédio, quais foram os materiais usados, qual foi a tecnologia, qual foi o desafio de engenharia, a começar da engenharia financeira para realizar uma obra dessa. E na época você me deu importantes subsídios, Obrigado. Quer dizer, deu a garantia técnica da informação. O professor Antônio Neves Souza Filho, né? Neves, que é engenheiro químico, Justo. falou sobre o grau de resistência dos materiais, a parte química e tal, e isso foi a base para fazer a matéria que eu fiz, que foi bastante apreciada. Mas como o assunto está no momento bastante em evidência, nós vamos repetir algumas coisas aqui, vamos explicar em linguagem o mais simples possível, mas alguma coisa tem que ser técnica, sobre o que é Itupararanga, o que foi o projeto e tudo mais. Então, conto com a sua colaboração. Vamos começar já, gente. Só antes de começar, você é engenheiro civil, a tua formação básica rápida. Sim. Bom, a minha formação é engenharia civil e a partir daí especializei-me em cálculos estruturais. Cálculos estruturais. Eu venho de uma história de trabalho numa construtora, antecedendo a formação de engenheiro, e uma construtora justamente de obras públicas e grandes obras. E daí tudo convergiu, a formação de engenharia, a convergência para a área de cálculo, a montagem do empreendimento próprio negócio na área de cálculo e brincar com essas coisas fascinantes. Quer dizer que hoje você tem um escritório teu que trata desses assuntos, desde barragem até grandes construções, grandes estruturas construtivas. Essa coisa que as pessoas aí acham que é maluco, né? Tentar entender qual que tem que ser o tamanho das vigas, colunas e quantos ferros tem que ter dentro, essas brincadeirinhas aí de matemática. Então vamos colocar algumas fotos na tela para a gente poder, a partir disso, comentar rapidamente, sem ter que falar muito, a gente mostrar mais, mais didático. Vamos ver uma foto inicial que, olha, essa é uma foto que eu encontrei há algum tempo, que é uma foto meia assim, que muito pouco conhecida. Todo mundo fala da formação do Rio Sorocaba. Nós temos aqui os dois principais, que é o Sorocabuçu. Isso antecede a barragem, né? Esta foto? Sim. Não, esta foto é mais ou menos uns 20 anos. Não, eu não digo cronologicamente. Geograficamente, o quanto ela está distante do início da represa. Ela está bem acima, quer dizer, está no Varjão de Ibiúna. Okay. Que é onde o Rio Sorocaba se funde, se forma, unindo ainda o Rio Una, que forma o rio. Quer dizer, Sorocamirim, Sorocabuçu, olha aí, Soroca de Sorocaba já está aí, da terra fendida, quer dizer, na garganta da Serra de São Francisco é a terra fendida, que está dentro de uma depressão geológica, né? Onde está Sorocaba, depressão central. Então, esta é a formação já no Varjão de Ibiúna. E depois, mais abaixo, pode colocar a próxima foto, Miliane. Que é, olha, abaixo já está, agora já é a represa. Essa represa a barragem fica para cima, forma o rio. Quer dizer, as pessoas pensam que o rio se forma abaixo da represa. Não. A represa, ela represa, obviamente, o Rio Sorocaba.
Aliás, isso realmente, de uma maneira, né, o pensamento popular é esse, né, que o rio inicia a partir da vazão da barragem. Porque Ou é seja, que ele se ela não um... existisse, estava justamente nesse encontro ela ganha desses um dois formato, rios, né? ela desce pelo Justo. cânion que tem ali, que é a Justo. grande garganta que vem em alta velocidade. Existe a represa de Tupararanga, que é a represa que Tupararanga, que é o nome original do local, Justo. a represa de Tupararanga, e a queda não tem um outro nome, o Paradise, que chamou, não, é Itupararanga, a Cachoeira Barulhenta. Sabe? Então, esta é uma obra maravilhosa, quer dizer, ela compõe bem, nem parece que houve um represamento, parece que era natural, né? Ela criou um novo ambiente, né? Qual é a tua impressão, olhando assim a... Não, essa obra ela é fascinante. Visitá-la é fascinante, é uma barragem clássica, uma barragem de gravidade, mas ela é impactante, acima de tudo, quando nós entendemos a época que ela foi feita. Nós estamos falando de um século de história. De história. 110 anos, vamos dizer já. 110 anos já. Em 1911, 1913 foi o start da Casa de Máquinas, né? Sim. Então, quando colocamos isso também no tempo, torna absurdamente mais fascinante. E a própria finalidade dela, né? O que levou à construção, o que isso implementou de progresso a toda a região. Então, impacta por todos esses, pela beleza natural do lago, pela beleza da construção. Essa foto fala. E virou uma grande caixa d'água da região, né? Sim, sim. Uma grande caixa d'água, um espaço paisagístico de lazer, de turismo, impressionante. Aliás, isso, que é historicamente a função das barragens, né? Se nós formos aí levantar um pouco de história, as primeiras barragens de porte que se tem em notícia remontam de 2.500 anos antes de Cristo. E a finalidade justamente era essa, controlar vazões de rios e principalmente criar uma reserva para as estiagens. A começar dos aquedutos lá dos romanos. Os aquedutos e essas Só questões de reserva. Para lembrar rapidamente, para ter a origem, quem construiu essa barragem foram os canadenses, junto com os ingleses, junto com os americanos. Isso lá na virada do século XX. Justo. Porque o mesmo grupo que construiu a Niagara Falls, que foi a primeira grande hidrelétrica do mundo, a maior, né? Na parte americana do Niágara, né? Sim. Esse mesmo grupo se uniu depois para formar a Light and Power, canadenses, Justo. ingleses e americanos, porque o Canadá era um protetorado britânico na época. Justamente. E tanto que a Rainha Vitória teve que dar a carta patente para esse grupo poder vir investir em São Paulo, que essa represa ela veio para auxiliar a represa do Rio Parnaíba, lá na Santana do Parnaíba, mas depois acabou sendo uma represa, a usina para gerar para São Paulo, para os bondes de São Paulo, e os bondes de Sorocaba também, que já passaram a ser por energia elétrica e não por mulas. É uma história muito longa. E esta aí? Parece, mas não é. Olha, essa me foi uma surpresa, até lhe agradeço o mérito disso, né? Então mostra como a engenharia também, né, o que dá certo é algo que é duplicável, né? Certo. É uma a repetição do padrão, né? Repetição do padrão. Fiquei sabendo, inclusive, que é uma barragem na Inglaterra, né? Qual é o local? Sabe, pelo que eu colhi na internet, a internet tem coisas boas e coisas que não, mas tem coisas muito boas que a gente encontra, né? Essa barragem, segundo consta, de 1885, feita na Inglaterra. 25 anos antes da brasileira. E você vê uma grande semelhança com Ituparanga. Tanto que confunde, né? Incrível, exatamente. A começar desse, como é que chama essas janelinhas de cima? São Era uma estrutura extremamente eficiente à época, que remonta, inclusive, realmente, do anterior tempo romano, que eram os vãos vencidos por arcos. Então, arcos sucessivos, você conseguia ter uma estrutura estável, feita com materiais locais. Entendeu? São estruturas totalmente sujeitas à compressão somente, né? As pedrinhas estão ali sujeitas à compressão e forma a pista de serviço na crista da barragem. Inclusive tem um guindastezinho aí, deve ter uma monovia para fazer todo o serviço. Tem uma rodovia por cima. Aliás, a parte tobogã, vamos chamar assim, ela não, aparentemente parece pedra, mas não sei se é pedra. É difícil ver assim. Dizer pela foto, mas de um modo geral, pode até ser pedra polida, mas de um modo geral o pessoal... a engenharia, né, mesmo à época, procurava criar uma estrutura um pouco mais monolítica em cima disso. Então, o processo de, se for pedra de argamassamento, ou mesmo, às vezes... Pedra com argamassa? Com argamassa. Que é a cantaria, né? A cantaria argamassada, e usada também aqui na barragem. Mas na época já existia cimento, como se conhece hoje?
O cimento como nós conhecemos hoje, ele é até anterior à data dessa barragem. Na realidade, o cimento ele é extremamente antigo, né? Você pega o calcário, né? coloca cimento vulcânico, tem uma série de coisas. Você coloca o calcário no fogo e você tem aí o processo de tudo, né? Você pega o Coliseu, por exemplo, com estrutura, como é que suporta até hoje, né? Então... Você tem o processo de clinkerização, que depois esse material aí, ou vira cal, que vai virar cal virgem, ou vira o material cimentício, né? Vamos usar esse termo simples. Bom, mas era material caro, era um material de uso muito restrito. Uhum. Então, as mais antigas eram e algumas obras dessa época ainda persistem, né? Como esta. Não, nós temos centenas de obras anteriores a essa data, inclusive, feito de alvenaria, de cantaria, de rocha ou rocha argamassada, absolutamente intactas, perfeitas. Aquilo que tem em São Paulo, aquela da Lapa, não tem um tipo de... O que temos na Lapa? Aqueles arcos, né, que foram descobertos. É o mesmo princípio... É aqueduto aquilo? O que é? Não é? O que é aquilo? Está se referindo aos arcos ou aos arcos e o que é? O que serviu aquilo? Qual é o objetivo daqueles arcos? Era acho que é para levar água, né? Não, aquilo era uma estrutura de contenção. Né? Tinha como finalidade a estrutura de contenção e tem o mesmo princípio de engenharia que nós estamos vendo aqui. No Rio de Janeiro também, Santa Teresa tem alguma coisa? Tem, Santa Teresa. Eu acho que quem pesquisa vê muito também, remetendo aos tempos romanos, né, os aquedutos, que têm justamente essa composição e até estrutural. Hoje eles persistem. Sim, Maravilhosos, né? sim. Como é que eles tinham uma capacidade de durabilidade, sim, né? Sim. E longos, né? Os dutos eram longos para os banhos em Roma e tal. Justo. Né? Não, quilômetros e quilômetros, dezenas e dezenas de quilômetros de transporte com inclinação constante em muitos trechos. Fascinante, em termos de engenharia, muito fascinante. Vamos para outra foto, então, Milênio, para a gente andar com a... Bom, aí nós temos uma foto de satélite. Perfeito. E localizando na estrutura os pontos fundamentais do canteiro de obra, de toda a planta de obra. Da implantação. Comenta, tem uma legenda aí para... Eu acho que a primeira grande curiosidade, né, remetendo àquela foto maravilhosa da barragem, a barragem está justamente ali no canto inferior direito, que é o A. Aí é a barragem propriamente dita, né? Até o nome inglês ainda mantido, né? Dam. Porque as fotos, todas essas fotos, essas não, mas as fotos que eu vou apresentar para frente, todas elas foram feitas durante a construção. Ótimo. A Light and Power ela tem uma coleção de mais de 100 fotos em negativos de vidro que ficam lá na usina e eu tenho cópias de todas elas em alta qualidade e que mostra passo a passo de tudo isso. Então, e existem legendas em inglês muito precisas, muito organização, os canadenses, total organização de como as obras feitas antes e depois, que são documentos. Mas continue. Aqui tem um aspecto interessante que acho que vale a pena até fazer um comentário rapidamente. Tecnicamente, as barragens, como é que você extrai a energia de uma barragem, ou no caso falando de hidrelétricas especificamente, ou com finalidade de geração de energia, né? Como é que se faz a extração de energia? Basicamente é da diferença de altura. O quanto de altura você tem de água, ou seja, qual que é a pressão manométrica. Isso vai determinar uma capacidade energética, uma potência que eu posso ter a turbina. Então, a vazão que eu posso ter com uma determinada pressão me dá uma capacidade de produção de energia. Então, é comum isso. Por exemplo, a barragem de 120 metros de altura, falar de Itaipu, não sei o que lá. Agora, falando de barragens mais modernas, inclusive, que são barragens mais baixas, mas de alta vazão. Agora, Sorocaba, essa barragem particularmente, tem uma peculiaridade que é fantástica. Porque a barragem está numa determinada altura, está assim, digamos assim, no alto do morro, ela represa 800 metros acima do nível do mar, e a casa de máquinas está 200 metros abaixo. Isso é um declive, Isso é um incremento de energia que eu posso ter. Isso só é possível porque eu tive topograficamente Porque o canal, ele segue a quase 2 quilômetros, e depois ele passa por 500 metros de rocha no morro, ele fura para atingir o ponto ideal, acredito eu, para a água correr pelos... Né? Justo. Que é o que mostra a letra B. O que é B? A B é o canal. É o canal propriamente dito, de onde eu vou transportar. Então, a despeito, né, dessa medição de potencial por diferencial, por exemplo, se eu tivesse um tubo fechado ligando diretamente a casa de máquinas até a barragem,
eu aproveitaria todo o potencial manométrico. Eventualmente eu posso ter canais abertos, onde eu tenho perda de energia, mas eu estou levando para um local onde eu posso resgatar uma altura manométrica maior do que seria simplesmente por a casa de máquinas no pé da barragem. Porque daí podia fazer a fio d'água quase. Porque... Mas o aproveitamento seria muito baixo, né? Então, eles valeram-se disso e foi uma coisa muito inteligente, muito interessante, a maneira como eles pegaram a topografia favorável a se criar a reserva, fazer a barragem propriamente dita, e o ponto onde eu tinha o melhor aproveitamento energético para pôr a casa de máquinas. Para dar dos 206 metros até a usina, né? Justamente. A queda, a altura vertical, isso. Powerhouse. Porque a distância em si, na horizontal é maior ainda. O pipeline, que chama aqueles tubos que descem. Justo. Até dão um remanso, acho, para não forçar demais, né? Justo. E daí ele cai de novo e cai na usina. Ele seguiu a topografia do terreno, né? E tinha, inclusive, um trenzinho do lado. Sim, de manutenção. Manutenção que subia. Era muito comum, a gente até... Uns 30 anos atrás, acredito, se vê de Sorocaba à noite, era aquela luzinha lá na serra, né? Que era uma coisa... É verdade. Tinha duas coisas que a gente via. Isso antigamente era visível, da maioria dos bairros. Era referência. Tinha duas coisas na serra. Olha a Light lá. Na serra de São Francisco. Era a luz da pipeline, do trenzinho, e a fumaça, a poeira que saía de Votocel, que era a versão de fornos lá de via seca que... Mandava para o ar aquela poeira que se via de longe. De Santa Helena. Santa Helena. Santa Helena. A fábrica de cimento. Então, passada a powerhouse, daí as águas fazem o que tem que fazer e voltam íntegras, né, para o canal normal do rio. Há um novo represamento, né, que é um represamento bem incipiente, né, o forebay. Porque é isso... Antes de entrar nos tubos, aliás, tem duas reservas no percurso. Justo. Antes de entrar nos tubos, tem uma reserva para que haja o volume suficiente. Porque você trabalha em regime afogado, que a gente chama, porque os tubos têm a alimentação deles sem entrada de ar. Porque o ar gera cavitação. Ele causa grandes danos à turbina se você entrar com... Porque é interessante que eles abriram 500 metros na pedra bruta. Depois você vai ver fotos, você vai comentar o processo e tal. Justo. E 4,5 metros de altura sem revestimento. Eu não sei se ali passa já os tubos ou passa só a água. Não, nesse caso o túnel é por si só o condutor. Só a água passa ali, que depois do túnel tem uma reserva ali, que da onde saem os tubos com força suficiente de água para descer. A qualidade da rocha permite isso, né? Quando você tem rocha sã. Que rocha que é ali? É granito? O que é? A classificação é um ponto interessante, até comentei antes disso, a gente vai ver em fotos de como as rochas foram extraídas do processo. Nós temos diferentes formações de rocha aí. Tanto é que na própria fábrica de cimento nós temos a tendência de calcário, né? São as rochas calcárias. Aqui nós temos muito guinais e granito. Que são rochas, inclusive, muito mais compactas, muito mais impermeáveis. Porque a represa ela se sustenta sobre um fundo rochoso. Ela é totalmente... Fundo rochoso né? Subiu, né? São totalmente. Sobre o que foi feita a perfuração, né? E com todos os testes. E depois, sobre isso, veio o maciço de concretagem, que depois nós vamos falar sobre isso. Exatamente. Vamos mudar de foto, então. Vamos ver mais um momento da obra. São lances do grande projeto. Foi um projeto maravilhoso. Olha, esta é uma casa, é uma usina que já existia lá do Bernard, fugiu o nome do Bernard. Também não me recordo. Lichtenfeld. Bernard Lichtenfeld, que é um ricaço de Sorocaba, que foi o primeiro a trazer carro em 1904 e participou da indústria Scarpa. Bom, ele tinha lá uma usina a fio d'água, em 1905, por aí, e ele já, nessa época, ele já fornecia energia para Sorocaba. Ali onde tem hoje, perto do centro, ali nos fundos do Sorocaba Clube, embaixo ali tem o lugar ali que era a sede da empresa que distribuía energia para Sorocaba. Então, a empresa Light and Power, através da São Paulo Electric, que criaram para montar a Supararanga, comprou isso aqui, comprou a cachoeira, comprou tudo. E usou a energia instalada para tocar a obra. Quer dizer, olha que mão na roda. Alimentação do canteiro de obras. Então, isso foi uma coisa que lá já devia uma tendência muito grande, interessante, porque eu nunca tinha visto essa foto, encontrei no arquivo também da usina que tem lá guardado, junto com outros documentos. Vamos para a seguinte? Justo. Aí já
vamos passo a passo um pouco da obra em si. Olha, foi usado mula, mas imagine a logística para fazer. Fala um pouquinho da logística, porque isso veio da Europa, veio dos Estados Unidos, veio do Canadá, sabe? Como que foi isso? Bom, o primeiro ponto importante, né, obviamente nós não tínhamos a abundância de equipamentos à época e a tecnologia e a modernidade dos equipamentos que nós temos hoje. Então era comum, e era o que se tinha à época, o uso do animal, a tração animal para se subsídio no canteiro de obra. Então, transportes de materiais, tudo, eram feitos com carroças, eram feitos em lombos de animais. Isso localmente agora. Localmente, isso... Imagine do outro continente, em tempo de guerra, que era o tempo da guerra. Segunda Guerra. Sim, Primeira Guerra. Se bem que a participação do Brasil na Primeira Guerra praticamente não existiu. Né? Então, aqui as tinha coisas estavam mais tranquilas. Tinha uma certa facilidade. Mas, à época, o que se fazia é o seguinte, a abundância de mão de obra, então muita gente e muito uso da tração animal. Só para fazer um comparativo disso, o Canal do Panamá, ele foi feito essencialmente de maneira braçal. Braçal. Tá? Os equipamentos eram pouquíssimos, muitos a vapor, inclusive, né? Alguns guindastes a vapor, mas fundamentalmente tração animal e uso da força humana para se fazer, a ponto de ter pico lá de 14 mil trabalhadores para se fazer. E isso era natural na época, era a maneira com que se fazia. Tanto que era comum, inclusive, importar mão de obra. Sim, vamos ver fotos aí de pessoal. Perfeito. Mas só para um pouco da logística, imagine, vinha material da Inglaterra, cimento, do Canadá, dos Estados Unidos. Sim. Isso vinha de navio, lógico, não tinha outro. Nós não tínhamos fábrica de cimento no Brasil à época. Ainda não tinha? Tinha rodovalho, alguma coisa, mas não era um... Tínhamos algumas produtoras de cal, né? Você fazia a cal, né? Você fazia a calcinação do uma massa, que meio cal. Parecia cimento, mas não era. Mas ainda. o cimento mesmo, o cimento como nós o conhecemos hoje, o cimento Portland, o cimento com essa capacidade estrutural, ele não existia. Não existia. Nessa época não, então ele era todo importado. Vinha o cimento, vinha o que? Vinha mais... As estruturas metálicas, não existia indústria de metálica. Pré-montadas? Tudo as peças vinha, né, como se fosse um grande Lego. Quer dizer, os tubos. Nos navios, os perfis metálicos, os tubos, as conexões, os rebites, vinham tudo empacotados, enfadados para cá. É interessante. O viaduto do chá, né? Fizemos até um comentário, ele inteirinho, veio inteiro em pedaços da Inglaterra. E é interessante porque a usina daqui, segundo andei pesquisando, mandava correspondência para o Canadá, Toronto, onde era a sede, reclamando que tubo vinha torto na viagem, que as barricas de cimento, algumas vinham já petrificadas. Se tivesse qualquer entre outros problemas imagina a logística. Então, imagine que tudo vinha de navio. Tudo navio. Ou seja, o material levava 2 meses, 3 meses para chegar. E vinha sob encomenda ainda, era uma coisa... Exato. E para você avisar de volta, você dependia de comunicações, de telégrafo, de rádios incipientes ou realmente de portadores. Então, um comunicado que hoje a gente pega um WhatsApp e fala, olha, está faltando cimento na obra, você levava semanas, se não meses, para a comunicação chegar na matriz. Então, tudo era muito Imagina a cena, vamos imaginar nós dois aqui, quer dizer, embarcava lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, sei lá onde, vinha atravessar o oceano, vinha de navio, com todos os problemas. Sim. Chegava no Porto de Santos, pegava Santos, Jundiaí, descia o material em São Paulo, de São Paulo pegava Sorocabana, que vinha até a estação de Sorocabana, Sorocaba pegava a estrada de ferro, Faz Maria Fumaça do Banco União, da fábrica Votorantim, depois chegava daí ia de trenzinho até perto da represa. Depois era feito mais um transbordo para ir na charrete. E depois ia na charrete, ia puxando a carroça de boi e tudo mais. Imagine pegar o gerador, que é uma peça que você não pode dividir muito, e fazer toda essa logística de transporte. Então, é interessante, porque eu já li muita coisa sobre isso. Eu nunca vi alguém assim, destacar a importância desta obra. Fala assim, é o monopólio que veio aqui, veio explorar, veio ganhar dinheiro e tal. Tudo bem. É lógico que eles queriam ganhar dinheiro. Mas veja o capital tecnológico institucional, que nós não tínhamos condição. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim. Bom, só para fechar essa questão, né, essas logísticas aí, tem até um folclore que diz, né? Então o pessoal planejava fazer uma obra dessas e comprava o gerador com 1 ano de antecedência
porque era o tempo que levava para montar toda a logística para chegar na obra. Porque você tinha que abrir montar caminhos, fazer rampas, tinha que ter uma determinada inclinação para se transportar, porque não pode... Fica imaginando, muito peso. você é calculista de grande estrutura. Como que eles se viravam na época para fazer todos esses cálculos? Esse é o ponto interessante, né? E a questão também, vou remetendo a pergunta aí, do que significou isso em termos de absorção de tecnologia, de know-how, e o que impulsionou isso daí para o futuro do país. Um primeiro ponto importante é que nota-se, tá? Tem todo esse histórico, os profissionais envolvidos nesses cálculos, e principalmente os profissionais nessa execução, eram, à época, os grandes mestres, os grandes artesãos, os grandes engenheiros, os grandes arquitetos, sem demérito, mas eram poucos e com um conhecimento muito profundo. Então, é fascinante porque as soluções de engenharia até hoje nos encantam, porque são soluções muito assertivas. Vieram no aprimoramento de conhecimento dentro dos recursos da época. Muito que foi usado na época está valendo hoje. Sim, o conceito de barragem de gravidade... Convencional, né? É exatamente o mesmo, guardadas as devidas proporções. Sim. E devido acabamento visual, mas se nós pegarmos uma Itaipu e pegarmos essa barragem, a verossimilhança... Na verdade, essa obra, eu li que era considerada uma Itaipu para a época. Na época era uma das maiores do mundo. E justamente. Por isso que eu achei que eu nunca vi a valorização. Falava como se a Ituparanga fosse um apêndice da usina de São Paulo, lá do Rio. Foi uma ousadia. Porque o desafio da natureza, de tudo, né? Na América do Sul, em 1913, uma barragem desse porte era excelência em engenharia, excelência em logística e tudo mais. Então tinha esse desafio todo. A topografia, por exemplo, da época não tem grande diferença da essência da topografia de hoje. Não vou entrar no aspecto de tecnologia, GPS, estação total, mas a essência de topografia, os equipamentos, a ótica, tudo, eram os mesmos. E os desafios, né, muito maiores à época, porque você tinha muito menos acesso, muito maior abundância de mata natural, então as condições de acesso eram muito mais críticas, né? Vamos ver uma outra foto para dar andamento na sequência, para a gente poder... Olha, aí já é marretando, né? Aí o início, né, de uma escavação, provavelmente de implantação de uma fundação, mostrando que o recurso que tinha à época realmente era a questão braçal. Braçal, marreta... Justo. Cunha, como é que chama? Os ponteiros, né? Os ponteiros. Parece que não foi usado dinamite na época. Não há registro não há sinais de munição por explosivos disso. Então não temos informação de desmonte de rocha com explosivos nessa época. Essas camisas, tudo cruzadinho assim. Pelo que eu li, eram funcionários estrangeiros, porque 2.000 pessoas praticamente a obra usou, né? Imagine alimentar... Com hábitos diferentes. Dar comida, sabe? Justo. Eram estrangeiros, acho que talvez eles vinham em condição diferenciada, não sei, porque veio de Portugal, Espanha... Era um período de grandes ondas migratórias. Então... mesmo aí já antecedendo algumas coisas que levaram, né, a grandes picos migratórios, como a própria gripe espanhola, algumas outras questões. Espanhóis e portugueses vieram, né? Acho que sírios, libaneses, sírios. Justo. E até hindus, que vieram hindus que não se adaptaram. Havia à época nessa questão de trabalhar no novo continente, as oportunidades que isso representavam tudo. Então, numa época de uma Europa em crise, que seja por doença, né, que representou algumas pestes lá na época, né, sejam as questões de conflitos mesmo, né, como houve 14 a 18 a Primeira Guerra. Então, isso gerou grandes ondas migratórias. Falando Europa aqui, mas foram várias partes, né? Então, nós temos esse histórico realmente da presença da mão de obra estrangeira muito forte. Até porque muitos deles eram especialistas, eram artesãos. Aqui tem até uma coisa, né, que se comenta na engenharia. Desmonte de rocha, por exemplo, para profissionais que têm essa experiência, eles faziam isso com relativa facilidade. Aí você pegava leigos, eles se desgastavam todo e não conseguiam quebrar uma rocha. Sim. Então aquela brincadeira de ir batendo, até que uma hora ela se abre.
Encontrar o ponto. Isso é um conhecimento, isso é uma habilidade. Pelo som, pela resistência e tal, né? Então, havia muito dessa característica da qualificação da mão de obra, ainda que fosse um serviço extremamente bruto, braçal, e se buscava esse tipo de mão de obra. Se trazia mão de obra com essa habilidade, né, à época. Vamos ver outra foto nessa sequência. Agora, a pergunta é boa, como é que alimentava esse povo todo, como é que mantinha... Isso eu não encontrei muita coisa, mas devia ser uma dificuldade, né? Porque era, não sei manter quanto que ganhavam. Também, e como é que manter harmonia em canteiro de obras, né, com culturas diferentes, porque isso deveria dar alguns conflitos bons de entendimento. Aí é uma outra é uma vala, nitidamente, né, fazendo aí um processo de vala... Aqui tinha um vagonete, né, que se ia por trilho. Isso não era o trilho mas é um trilho de serviço, né? Eram caminhos provisórios, né, trilho provisório. Levar e trazer material. Trazer. Muito comum em mineração. Mas né? Olha quanto de pedra que tem. Justo. Quanto de pedra. Justo. E uma coisa que chama atenção nessa foto, que às vezes não é bem visível, né? Porque os encarregados estão de terno e gravata. Sim, lá em cima olhando, né? Terno e gravata. Na sequência, não sei se eu coloquei, mas na sequência total de foto tem, o cara tá petrechado, né? O cara tá chefe, né? Exatamente. Vamos para outra foto, por favor. Olha, aí já é... Aí já é o início de uma estrutura, nota-se nitidamente, é uma estrutura de rocha, né? Aí é um maciço de rocha, uma estrutura de cantaria, né? Essas pedras, não sei se é pedra que está ali, é maciça, inteiriça ou já é fruto de um trabalho de concretagem? Isso daqui, nós sorocabanos podemos ter esse privilégio que se nós formos aqui para... de Cabriúva e irmos em direção a Jundiaí, nós vamos ter a beleza de vermos ainda uma região com formação rochosa muito grande e algumas indústrias artesanais de paralelepípedo. Então a gente vê o pessoal fazendo esse desmonte de rocha e criando esses paralelepípedos. Isso era feito à época, justamente isso. Eram modeladas as rochas para ter esse formato cúbico. Mas modelagem, quer dizer, você fabrica então uma nova rocha? Não, você pega a rocha e esculpe ela, você vai quebrando ela... Como se fosse um grande paralelepípedo. Em cubos, em grandes cubos, que depois você vai... Justo. Então, tinha esse tipo de material em abundância aí que era feito usado material local. Material local. Agora, a parte de concretagem, por exemplo, o cimento casado com o quê? Casado com pedrisco, com pedra maior, com areia... Quando é feito, nós acho que até vamos ver para frente algumas fotos aí, quando vai se fazer um maciço que foi feito em concreto, né, que é o concreto que a gente chamamos de maciço de concreto, que não é um concreto armado, não é um concreto para ter ferragem, tudo, é simplesmente concreto. Tá? E dentro tem inclusive a presença muito forte de rochas e tem alguns túneis de serviço internamente. Esse material, não sei se teremos alguma foto disso não, mas não raro você tinha uma pequena bretagem para fazer o agregado miúdo. Agregado miúdo e o maior. Vinha a areia, que também era para complementar, porque você já tinha a formação, né, dos finos por conta dessa trituração, e aí usava-se o cimento importado para compor o concreto, fazer o concreto na obra mesmo. Vai ter foto aí, tem betoneira que mexia, que fazia convencional, né? Eu sei que você falou um dia que era uma concretagem ciclópica, alguma coisa assim. Ciclópico é o concreto com uma grande presença de agregados graúdos, que é com presença de rocha dentro. Então você vai concretando e pondo pedra, Até na época eu brinquei, a matéria tá, que é como se fosse um grande pé de moleque construtivo, né? Um grande pé de moleque. Porque para ter uma imagem, uma coisa visual, né? Que é aquelas saliências e tal, e é de alta resistência, né? Justo. A gente faz uma brincadeira, até a gente faz essa brincadeira nas fábricas de cimento, no curso para as crianças de formação profissional, né? O que é o cimento na realidade? O cimento é um estado desconfortável da rocha. Você vai pegar a rocha, vai sacaneá-la, vai submetê-la, vai triturá-la, transformar em processo pó, químico. vai submeter a alta temperatura, essa alta temperatura vai fazer um processo de clinkerização. Esse clinker moído, enquanto ele não estiver na presença... Vira uma farinha que vira pedra de novo. Não, enquanto ele não estiver na presença da água, né, para fazer as reações químicas, ele não volta a ser a rocha que era antes. Ele volta a ser praticamente uma nova rocha construída. Por isso que vinham barricas endurecidas, porque entrou água de alguma maneira, entrou umidade de alguma maneira. Então, enquanto você preservar ele sem umidade, né, você tem a rocha num estado desconfortável de estabilidade. Não é ela mais, mas ainda é. Né? Agora,
No caso de Tupararanga, por exemplo, que é uma grande dúvida, não sei o que e tal, porque me parece que isso foi muito bem feito, com cimento bom, com cura apropriada, que garantiu uma parede, um paredão, uma estrutura. Um maciço extremamente sólido, estável. Quer dizer que é um maciço de pedra reconstruída sobre um maciço de pedra virou natural. Como se fosse uma grande pedra com aquele formato. Uma grande fortaleza. E o ciclópico é justamente porque a gente põe pedras naturais juntos, porque é caro fazer o cimento. Sim. E tudo passa a ser uma coisa única, com uma densidade, com algumas características semelhantes à própria rocha. E o mais curioso é que anos depois, ao lado, a fábrica de cimento Votoran passou a ser a maior produtora de cimento da América do Sul. Quer dizer, durante muito tempo. Tinha o material, não tinha a técnica. Durante muito tempo. Só que o cimento que foi empregado aí foi o Portland, que veio de Portland, mais alguns talvez. O Portland é importado, vinha em barricas de madeira. Não raro essas barricas de madeira, elas vinham com um envolvimento de chumbo internamente, eram seladas em chumbo. Para não entrar para ter maior vida útil. Inclusive isso era comum realmente. No início do século passado, né, 1890, 1900, 1910, o cimento era raríssimo, caríssimo, tinha aplicações muito limitadas e eles vinham em barricas de madeira com chumbo dentro. A gente está na entrevista que eu fiz com você, junto com o Antônio Neves, que é químico, né? Sim. E ele falou sobre a parte de impermeabilização, quer dizer, aquilo que garante a durabilidade. Na época ele comentou, não sei se deve estar valendo, não deve ter alterado o quadro, que não tinha nenhuma fissura, nenhuma mancha, nenhum sinal de patologia, né? De patologia, aquelas coisas, escorrimentos brancos, aquelas coisas que são sinais de desagregação, de transformação química que pode como é que chama? Quando fica desgastado o material, fadiga no material, né? Deteriorar. Começa a criar uma deteriorização do material com total perda de resistência, né? Ele vai se decompondo, ele vai se deteriorando. Pelo que eu li, assim, eu não encontrei por enquanto ninguém que falasse assim, olha, começou a aparecer alguma manchinha branca, alguma coisinha. Então, essas manchas brancas, elas só aparecem quando você tem uma concretagem em que o cimento não completou a sua reação, que faltou água para terminar de completar a reação, a cura. Quando a cura não é bem feita. Só uma dúvida, já que estou falando assim, qual é o maior problema? Por exemplo, tem uma parte da barragem que ela está exposta ao ar, ao sol, ao vento, e uma parte está submersa, que está em contato com a água. O que é pior? O que corrói mais ou prejudica mais, dependendo do lugar? Ótima questão. Uma questão assim, técnica, é uma dúvida recorrente. Na realidade, a engenharia hoje, nós temos algo que nada mais é do que entendermos o que sempre aconteceu, né? Hoje isso está normatizado e tem todo um tratamento disso, que o que importa é o seguinte: em que ambiente está aquele concreto e qual é o grau de agressividade que esse ambiente tem no concreto. Então, eu estou num ambiente ácido, eu estou num ambiente salobro, eu estou perto do mar, salino, eu estou com esse tipo de agressividade, eu estou com pH alcalino, pH ácido. Ou seja, essas caracterizações vão determinar o quanto o concreto pode ser agredido e o quanto ele pode ter a vida útil dele reduzida e tudo mais. Estar totalmente submerso numa água bem comportadinha, ou estar, inclusive, totalmente exposto. Até ajuda a impermeabilização? Mantém estabilidade térmica. Estabilidade térmica. Que é uma das melhores coisas que pode existir. Só para fazer uma analogia dessa questão de estabilidade térmica, é, por exemplo, uma coisa que é bem fácil de entender, de uma maneira, falando uma linguagem bem popular, até desculpe pela simplicidade. Não, mas tem que ser assim mesmo. Mas existe um ditado popular que diz o seguinte: se você quiser estragar uma piscina, deixa ela vazia. Sim, porque daí fica exposto. Você vai ter variações térmicas. Muda calor, frio. Muda calor, você vai ter comportamento térmicos nela, vai começar a criar fissuras. Pode dilatar, encolher, até essa coisa, movimento. Justamente. Né? A grande sacada de uma barragem é justamente isso. Ela tem uma altíssima estabilidade térmica, porque eu estou com o melhor radiador do mundo, que é toda a água. Da sua experiência, a barragem de Tupararanga, ela tem essas condições ideais de manutenção? Não há o menor indício lá, absolutamente não há o menor indício nem de qualquer falha. Nem na profundidade, nem na parte aérea. De falha estrutural, de falha de concepção de projeto, nada disso. A prova inequívoca é que ela já é uma jovem senhora de 110 anos. Olha aqui aqui são a obra de fundação da... O melhor dos mundos.
toda a barragem é assentada em rocha. Essa aqui é a rocha pura. Rocha sã. É o que está rocha lá íntegra. até hoje, está lá. Ou seja, a barragem é uma extensão da rocha. Virou um maciço único de... Sim, porque a condição de assentamento, as características da rocha, de resistência, tudo. E o concreto que eu faço em cima, eu estou praticamente criando uma estrutura homogênea. Eu não tenho diferencial, eu não tenho uma interface aí que me seja uma vulnerabilidade. E a própria maneira como era escavado, a clivagem que a gente fala, como é que eram feitos os planos inclinados. A precisão, né? A Sim. preocupação com a qualidade já naquela época. Você vê como que a engenharia evoluiu muito, mas certos princípios são quase que imutáveis, né? Os fundamentos, né, da engenharia e os fundamentos de segurança, eles continuam imutáveis. Muito pelo contrário, hoje poderíamos fazer uma barragem dessa provavelmente gastando 30% menos. Hoje talvez nem se pudéssemos construir, porque todo o movimento ambiental, você imagina a Itaipu, por exemplo, né? Sim. Hoje seria muito difícil construir. Não sei se Itaipu, comparando, é parecida a estrutura construtiva, materiais, ela é mais ou menos os mesmos princípios? É o mesmo princípio de engenharia. É o mesmo, sob o ponto de vista de concepção estrutural, é exatamente o mesmo. Olha, mas está com avanços de um século de avanços. Mas a segurança, concretagem... Itaipu tem verificação de segurança. Primeira coisa, toda barragem, quando se calcula, toda, sem exceção, quando nós fazemos tanque de condição e tudo mais, sempre são calculados para a situação absolutamente pior possível, que é o transbordo por cima. Aí só uma bomba, só uma dinamitar, ainda é difícil. Né? E na Segunda Guerra tentaram destruir barragens, né? Aquele famoso as fortalezas... da Alemanha? Né? Os ingleses, né, que tinham o quadrimotor bombardeiro lá, que criaram uma bomba só para a barragem e que eram necessários muitas para romper uma barragem. Então. E ali tem uma ciência absurda, né, porque só conseguiam romper a barragem porque a bomba não estourava na barragem, estourava antes e criava uma onda de choque. Quer dizer, na tua visão, o problema que poderia ter a represa é chover muito, vazar por cima, tem que soltar mais por baixo. A pior possibilidade que existe, para o qual toda represa, sem exceção calculada, é ter um transbordo de crista. Porque o transbordo ele pode criar problema estrutural em cima? Você tem vários níveis de segurança numa barragem. Você tem o próprio canal extravasor de manutenção, que para não manter... tornar permanente, né, o rio. É que o que funciona hoje. Você tem a vazão decorrente da geração da energia. Sim, tem duas vazões. Né? Essa outra vazão, inclusive, que tem agora, ela é circunstancial. Ela tem uma época não tinha. Ela volta, só a geração de energia por si é suficiente para você manter o rio. Não, porque aquele vazamento, como é que chama? Escorre um pouquinho, eu tive lá ontem. Você tem uma série de comportas. Está escorrendo um pouquinho de água em alguns momentos. Mas isso é natural. Que isso é sinal de que está mais ou menos no nível, né? Chegando ao nível máximo. Aliás, temos uma empresa aqui na zona industrial, aqui pertinho de nós, né, a Bardella, que fabrica essas comportas. Então você tem o canal extravasor, o canal de extravasão permanente, que também tem dispositivos de controle de vazão, e você tem as comportas, que é aquela vista bonita, quando a barragem está pelo costado dela, vazando aquilo, né, que em Itaipu, inclusive, é maravilhoso. E mesmo que todas abertas e haja uma exceção, ela é calculada para o transbordo de crista. Então, o nível de segurança de uma barragem dessa, em relação ao que é uma vazão máxima aberta, nós temos ainda mais 2 ou 3 níveis de segurança acima disso. Muito bom. Então, sobre todos os aspectos nesse nível de argumentação, a represa é bastante segura, né? Eu ouvia dos meus avós que se um dia a barragem... Isso é uma lenda, né? É uma lenda, Sorocaba, quando eu era criança, tal, a gente com 5, 6 anos, né? Que metade de Sorocaba ia embora. Cria-se um terrorismo assim, popular, né? Mas sugiro não contar isso para os netinhos, porque não é... Eu pelo que eu li, eu não encontrei nada. Vamos correr um pouquinho com as fotos para a gente adiantar. Muita coisa a gente já falou aqui no bate-papo. Nesse aspecto, é uma pergunta pertinente. Isso aí é uma caçamba, né? Sim, isso eram monovias, né, com guindaste, que é uma caçamba que tem uma válvula aqui embaixo, essa é justamente para alimentação de material. Como é que era feito o acabamento? Quer dizer, tem os blocos de pedra, mas como é que era feita a
a acomodação desses volumes, eles são uniformes, paralelos, eles são Ok. para dar realmente a estrutura mais resistente possível. Então vamos falar do corpo da barragem, que acho que a grande bossa aí é importante. O corpo da barragem é em concreto, esse maciço de concreto, um concreto não armado. Isso é feito de maneira convencional, são com formas que até na época, inclusive, já seguiam mais ou menos esse princípio, como se fossem formas trepantes. Você põe forma, concreto uma camada, desloca a forma, concreto outra camada, e vai fazendo assim sucessivamente, deslocando. Amarração vertical, não sei como é que é. Justamente, olha aqui mostra. Aqui nós temos vertical, né? Todas essas formas, inclusive, já com a inclinação do que vai ser o costado desse ponto da barragem. Aí que seria o tobogã, que eu chamo, que é onde que é o tobogã. E você tem, nessas concretagens, né, aqui tem um espaço reservado. Essa foto é muito expressiva. Bastante. Ela mostra... Bastante, porque ela mostra, inclusive, a presença da rocha para fazer o ciclópico. Então, você vai fazer a mistura do concreto manualmente, o guindaste por rochas dispostas para ganhar volume de concreto e valer-se das propriedades da rocha, de resistência da rocha, que são até melhores que a do próprio concreto. Então, você está pondo um elemento que agrega resistência ao concreto. E essas formas vão subindo, é fascinante isso, né? Vão subindo, formando, moldando a barragem, né? Então, essa foto mostra bastante isso. O processo material. Da forma aqui, o material... Vai começar a fazer a formação dessa... e essa técnica, acredito que ela tenha sido usada em todos os locais, até hoje nos canais, na própria usina, né? Esse procedimento, essa técnica, é uma questão de logística. Então, essa questão de formas, né, trepantes, ela é uma forma pesada, de alto reaproveitamento, e você usa em superfícies grandes. Talvez em superfícies menores canais, a gente tenha outras técnicas aí mais adequadas. Certo. Onde eu não tenho tanta necessidade, posso usar técnicas diferentes. Vamos passar mais fotos. Aí já é uma... Aqui já é um revestimento de talude e uma composição de canal, muro, né? Em rocha argamassada. Isso certamente é um canal. Rocha argamassada. É uma cantaria, né? Cantaria de rocha. A parte curiosa, que são as barricas que vinham da Inglaterra, sendo usada como andaime. Portland, porque o cimento Portland só depois, a Perus começou a fabricar depois, foi um tempo depois que eles usavam as barricas, inclusive, para suporte do andaime. Estavam lá sobrando, né? À época elas não tinham valor, a madeira era abundante à época. Muita pedra, né? Muita pedra. Sim, é um material abundante no local, de alta resistência. Que barateou bastante a obra, né? Com certeza. Imagina fazer isso tudo com... Até porque estava disponível lá, né? E você tinha justamente os artesãos que moldavam ela nesse Foi usado ferro nessa... Não parece ferro. Então, alguém falou assim, usavam trilhos para... Eu não vi em lugar nenhum. Então, assim. Esse é o ponto. Uma barragem de gravidade, um dos estudos de viabilidade econômica dela, diferente de uma barragem de casca e de outras coisas, é que em vez de você usar concreto armado, você usa concreto não armado. Então, isso também atendia uma necessidade da época, que nós não tínhamos laminação de aço no Brasil, teria que ser importado. E isso provavelmente viabilizasse... Mas o ferro daria alguma qualidade a mais? Eu reduziria muito, eu deixaria de usar o conceito de barragem de gravidade, poderia usar algum outro conceito qualquer, com nervuras estruturais, reduziria drasticamente o volume de concreto ciclópico, e substituiria isso por um concreto estrutural armado. Mas é uma conta que tem que ser feita. Até hoje, na época não tinha praticamente, né, a laminação. O aço tinha que vir importado e não seria pequena essa quantidade. Até hoje a gente faz essa conta. Até hoje a gente usa muito isso em obras. Aí se eu vou fazer um muro de gravidade, de gabião, de alguma outra técnica, ou um muro de concreto armado. Vamos para outra foto. Essas fotos Mas esses barris são lindos. Viu? Olha, essa aqui já deve ser a estrutura da casa de força. Nós já temos um bom trecho aqui montado do costado. Aqui tem uma proteção de talude bastante grande. Tá? O pitoresco dessa foto também é a rusticidade dos equipamentos da época, né? Os guindastes e tudo mais, eles eram muito toscos, né? Ainda que usasse energia elétrica, mas... Ainda que usasse motores elétricos que já tinha época, alguns casos vapor, mas eram guindastes muito toscos, então essas operações eram muito lentas e eram operações de alto risco, apesar que se lidava com artesãos, mas eram operações de alto risco. Não terminou, não. Mas eu gostei desse som. Esse sapinho aqui é o meu guia, é a minha censura. Esse é o momento de pausa para tomarmos uma água e para falar de quem nos apoia no Pod Marvadão. E eu vou falar um pouquinho sobre a
Batuta Filmes, essa estrutura que você está conhecendo aqui. Aliás, impressionante. Você Me gostou? causou, foi um impacto positivo muito forte. E digo isso com sinceridade. Você Gostei do conhece, que vi, né? do estúdio, softbox, todo o preparo. É uma televisão, dá para fazer uma muito televisão. profissional. Então eu sempre destaco que é graças a Batuta Filmes que eu estou fazendo esse podcast aqui com apoio da toda a estrutura pessoal, né? E técnica de acabamento, de vídeo, de qualidade de som, de imagem, edição. Então a qualidade é perfeita. E eu recomendo aos amigos, aos empresários que precisam de um trabalho profissional nessa área que procurem a Batuta Filmes. batutafilmes.com.br, liga para cá, para o Instagram, para saber de preços, para conhecer mesmo a estrutura e fazer desde lives, Não, e digo que programas, vale a pena. vídeos e qualquer material, Sim. comerciais, qualquer material da área de produção de filmes, tal, de vídeos. Batuta Filmes é Batuta. Endosso. O nosso Endosso e assino. intervalinho. Vamos trocar de foto. Olha, aí acha a fundação da Casa de Força. Pelo aspecto desses maciços preservados, já formando os pontos aí de entrada, provavelmente sim. Aí você que toda a subestrutura é pedra. Todo está sentado em rocha. Isso é uma característica segura e de conforto dessas instalações. A gente vê o mesmo ambiente de trabalho. Assim, vamos para outra. Acho que vamos ter outras fotos também da usina em si, né? Olha, aí... não. Esse é um túnel. Mudou. Este aqui falamos em túnel. Justo. Que foram 500 metros de túnel para passar o canal com a água antes de ir para a tubulação, lá para o pipeline. Agora, foram túneis abertos de 4,5 metros. Olha o pessoal aí. Na tua visão, pelas imagens, qual foi o processo que foi usado? Qual foi o procedimento? Aí, a martelete já ou ainda não usava? Então, nós já temos os mangotes aí, né? Visivelmente, os cabos. E aqui dá para ver uma foto até bastante clara de um martelete de pé. À época já existia o recurso e já se usava marteletes ar comprimido. Ar comprimido. Ar comprimido. Então, certamente, nesse caso do túnel, existe um fato muito interessante, porque você fazer um desmonte de rocha a céu aberto, você cortar a rocha aberta, você pode fazer, né, os flancos de corte. Num túnel, você está dentro do maciço, você não tem essa prerrogativa de cortar, então você tem que usar equipamentos um pouco mais agressivos. Nesse caso aí entram, e aí está a prova, né? Desses equipamentos que eram mais caros à época, mais raros, mas aí já foi feito com emprego de martelete. Não é muito conhecida essa imagem, o fato de haver um túnel de 500 metros aberto na rocha. Na rocha. Naquela época, imagina o trabalho, e né? rocha totalmente sã. Rocha da boa. A foto não mostra veios, não mostra fragmentos. Eu acho que eu tenho uma outra foto também que mostra algo mais do túnel, acho que ele meio acabado já na sua entrada, que mostra realmente a grandeza desta obra, que foi uma coisa impressionante. Aí temos, na verdade, a estrutura da Casa de Força. Casa de Força. O que são essas barras aí? Madeira? Não é madeira? Não, a época eram os perfis metálicos, né? Perfis que vinham já do exterior. Do exterior, perfis... Vinham pré-moldados, prontos, né? Digamos assim, vinha estrutura desmontada. Claro, Totalmente desmontada. E aí tem umas outras fotos que mostram, montando no chão fazendo as conexões, né? Então isso era comum à época, essas estruturas vinham todas importadas, eram projetadas, vinha o projeto para cá para fazer a parte de fundação e até onde fossem os pontos de apoio, né? E depois elas eram montadas sobre essas estruturas. E aqui é a alvenaria convencional, né? Sim. Bem típico da época. Os pedra embaixo, em cima fundações dentro, tijolos, em cima da rocha, ou né, embasamento de rocha, né? Fundação de rocha. Vamos ver numa outra foto, olha, olha a beleza deste... Exatamente. Você vê que não é um tijolinho à vista, tal. Inclusive essas coberturas, né, que são móveis, inclusive são removíveis. Para entrar a luminosidade, o que é isso aqui? Isso é para dar manutenção dos equipamentos. Por aí você pode, inclusive, pôr um guindaste e içar os equipamentos. Mas também tem mas um acesso pela cobertura para você fazer... Se for comparar a arquitetura inglesa do final do século XIX das indústrias têxteis de Sorocaba, que é tudo tijolinho à vista,
futurista, meio um pouco de clássico nas suas... Aqui nós temos o que se chama de a estética da light, Justo. que era a idade da luz, idade da Justo, clareza, justamente. que é o Belle Époque, né? Que Belle Époque. O dia ficava maior. Por causa... Dá para ver em São Paulo, em frente ao Teatro Municipal? Tem uma verossimilhança muito Sim, grande com cara, isso. é no Rio também, os prédios eram chamavam-se da Renascença inglesa, americana, na verdade, quando tentava se vender uma outra imagem numa época já de luz, de cinema, de vida noturna, de luminárias, de neon, sei lá. Então era uma outra mentalidade, né? Isso aí. Aqui já dá para ver o pipeline completo. Completo. E a mesma estrutura aqui. Mas olha tem a qualidade um acabamento em alvenaria e o esqueleto estrutural. Pedra. Aqui já um passadiço, né? Provavelmente tem uma linha férrea que dá para ver os dormentos ali na ponta. Então aqui é uma ponte ferroviária. Essas vigas provavelmente vieram importadas também. E os apoios, né? Tanto a coluna central quanto os dois muros alas em pedra. Muito comum à época e muito eficiente. Aliás, na época a Light Power reconstruiu a ponte de Sorocaba perto da Rua 15, aquela ponte ali, para poder passar os equipamentos, porque era meio precária. E foi quando, em 1915, construíram ao lado da ponte da Rua 15 a passagem dos trilhos. Porque no ano 1915 os bondes começaram por causa da energia daí. Quer dizer, então, além de São Paulo e tal. Então, para Sorocaba foi uma mão na roda para a indústria têxtil. E foi quando Sorocaba passou a ser uma das maiores polos industriais do país. Sobretudo pelas indústrias têxteis, né? Justo. E você tinha infraestrutura, que é o abastecimento energético. Então você... Vamos ver se temos mais alguma foto, Miliane. Mas é linda essa foto. Aí, essa é uma foto, essa serpenteando aqui, na verdade, foi feito um desvio do rio para poder, acho que, fazer a principal, a barragem principal. Aliás, em engenharia, quando você vai fazer uma barragem, um item à parte é o estudo de como que você desvia o rio. Inclusive para situações de períodos de grandes chuvas, quais são as vazões máximas, tudo para não se ter acidente. Você vê, mas para planejar isso tudo, imagina a engenharia. Sim. A capacidade administrativa, né, de gestão de uma obra. Sim, e a gente brinca numa época que você não tinha computador, que não tinha muito recurso. Que era tudo feito realmente. Muito lindo. Acho que devemos ter mais alguma... A vagoneta de serviço. Essa já é a obra, olha. Quer dizer, eu lembro essas curvas, ela lembram um pouquinho o estilo greco-romano, o estilo das... Mas é justamente a eficiência da engenharia, a inspiração vem daí, vem de arcos, até anteriores. Dos arcos romanos. Anteriores, os romanos, na realidade, não são os pioneiros, né? Os gregos. Anterior. O interessante é que os gregos usavam mais os perfis retos. Pela característica de rocha. Por isso que chama de curva romana, que é romano. E aí está uma diferença, né? Se eu tenho uma rocha que eu posso vencer um grande vão sem que ela seja frágil, sem que ela não tenha ruptura frágil, é muito o que nós vemos na arquitetura grega. Quando eu tenho que decompor a rocha em pequenos blocos e compor os arcos, aí nós vamos para a solução romana. Olha, que eu sinto que ela artisticamente, esteticamente, ela é bonita. É muito bonita. É bonita, né? É muito, muito bonita, sim. Então é o que está lá hoje, bem dizer, né? Justamente. E pelo tipo de veículo que está estacionado aqui e pelo entorno, isso deve ser uma foto registrando o momento em que a barragem estava se formando, se completando. Porque ela está numa altura razoável. Ela não está completa ainda, mas bom, essa acho que é a última. Essa foto tirei ontem, lá fiz um vídeo. Que maravilha, que maravilha. Isso aqui, eu mostrei o paredão. Esse aqui é o canal que sai para mover a usina. E esse canal ao lado é o canal de emergência, vamos dizer assim, o canal de escoar a água para que ela não passe pelos arcos superiores, né? E não possa apresentar algum problema de comprometimento da estrutura. Justo. Agora, para não chegar ao ponto ainda, inclusive, ter que abrir as comportas de água sair pelo costado e finalmente você ter o que é melhor que saia por baixo. Improvável. É que aqui você tem controle, né? Exatamente. Você está num processo você administra isso. Está administrando o controle. Isso, quando é concebida a barragem, já se tem essa programação, né? Por isso que uma coisa que eu pensei, gostaria de ouvir a sua opinião, que é técnico e tem vivência em outras barragens, em outras condições. Pela água que a gente vê aqui saindo ontem da represa. É uma quantidade razoável. A água também aqui do ladrão, eu chamo de ladrão, né? Porque como se fosse o ladrão da caixa d'água, né?
mais ou menos, comparando, ela é bastante, mas não é tanto para elas duas causarem inundações no Rio de Sorocaba. Sim, sim. Então, se aqui não tem água para tanto, de onde que vem? Você estava explicando antes a cadeia. Como é que é isso? Bom, primeiro ponto importante, essa vazão que nós temos no canal aqui, o canal bem definido, ela é determinada pela necessidade de geração de energia. Então eu vou pôr aí a quantidade de água que as turbinas necessitam para gerar a potência para as quais foram concebidas. Para encher as reservinhas que tem no caminho. Não, de um modo geral, desculpe contestá-lo, é que essa água que vai para as turbinas é o que vai passar pela turbina para gerar. Aí eu não posso nem pôr mais, porque eu digo, antes dos tubos, por exemplo, tem Aquela reserva tem que ser mantida sempre cheia, para que esses tubos nunca, como eu comentei antes, nunca sofram a entrada de ar, que seria absurdamente danoso. Garantia técnica, né? É uma garantia técnica. Não? Tem que ser o regime afogado, que a gente chama, né? Então, isso é natural, é inerente ao processo. Então, eu tenho que garantir isso. Ali uma reserva muito pequena, não é isso que vai fazer diferença. Eu vou ter. Agora, essa vazão aqui, essa sim, ela é sazonal. Ela é variável e pode ser muito maior se eu tiver que abrir efetivamente as comportas de costado. Mas também não permite tanto mais água, né? Não permite. Por causa da própria estrutura. Então, mas o que explicaria a cheia do Rio Sorocaba? Porque ontem eu fui de manhã lá, 11 horas, tirei essa foto, à tarde o rio estava estourando de novo. Sim, passando aqui, para vir para aqui agora, deu para ver que ele está, o que a gente chama de nível máximo, próximo do máximo maximorum, né, que é quando atinge o limite. Eu vou voltar a fazer aqui uma analogia, bem, talvez, até peço desculpa pela simplicidade. Não, mas é para a gente entender mesmo, porque é um assunto técnico e a gente não entende. Olha que foto maravilhosa essa. Então, existe a vazão aqui. Aqui não está vazando na outra. Da geração de energia, tem o canal do lado. Está sem água, né, nesse caso. Nesse caso está sem água, e temos todas as comportas aqui. Tudo aqui tem comporta, que podem ser abertas ou não. Toda a extensão. Toda a extensão. Aqui só está que fica um fiozinho sempre passando, porque é um dispositivo mecânico, é uma porta que tem... Não significa que tem fissura. Não. É apenas uma coisa funcional. Isso é natural muito pelo contrário, se não tiver nada vazando, uma hora está colada lá, você não consegue abrir. Então isso é natural. Agora, se nós vemos alguns filmes de hidrelétrica, aqui às vezes tem um volume grande aqui com um véu muito grande formando, tal, porque está havendo uma vazão. Mas essa questão de como se dá, né, a questão de controle de enchente, primeiro ponto importante, é uma ciência saber quanto de água eu tenho que ter numa barragem. Então, eu vou, durante a estiagem, dar uma vazão num nível um pouco maior, manter dentro de um certo controle, para quando chegar nas chuvas eu não ter surpresas. Isso pode ser interessante, mas pode ter dois efeitos colaterais muito graves se for feito de uma maneira irresponsável, de uma maneira não profissional, né? Primeiro, eu não ter chuvas suficientes para resgatar o nível necessário, que me traz duas consequências graves. Eu vou ter limitações de quanta energia eu vou gerar, e vou sacrificar todo um processo de abastecimento e de irrigação. Existe essa questão que é uma ciência, é uma arte. Isso já é estabelecido quando se faz a barragem, porque a barragem só é feita a partir de um estudo pluviométrico acurado. É claro, há 100 anos atrás eu não tinha as informações que eu tenho hoje. E o clima E essa época agora está chovendo muito além da conta, né? E o problema é que clima é uma análise estatística. Pode acontecer de tantas e tantas décadas. Eu tenho médias históricas, tudo, mas pontualmente uma hora vai acontecer. É um dente de serra isso, entendeu? Então existem, agora dentro do que é essa variância, do que são os limites, existe toda uma ciência que trabalha em cima disso. Então o grande ponto é esse, porque eu vou prevenir que nunca haja uma enchente, você vai ter falta de energia. Porque o rio segue seu curso, o rio não tem a menor culpa, a natureza, se as administrações, os planejamentos, construir muito próximo do seu leito, né? E é difícil depois... Isso quando eu entrei na engenharia, olha só, nós vamos voltar aqui 30, 40 anos na história. Eu recordo-me que em Sorocaba nós tivemos uma discussão
Olha só, estou falando de 40 anos atrás, que nós tínhamos aquela região, uma Vitória Regia, Abaeté, que eram áreas alagáveis, ali era proibido construir. Nível do rio, né? O Código de Obras não permitia construir. Não permitia. Agora, estou falando de 40 anos atrás. 40 anos atrás, não são 4 horas nem 4 semanas, 40 anos atrás. Ou seja, nós sabíamos quais eram as áreas alagáveis, as áreas inundáveis. Mesmo com bacia de contenção, tudo, não tem. Aí você começa a criar dispositivos depois para melhorar um pouquinho, remediar, né? Mas... Agora, a questão também, tem um fato que é muito, muito interessante, né? Que é esse folclore que eu queria comentar. Até ouvi isso, né, de um programa humorístico há 20 anos atrás, né, do João. Por que às vezes você está numa estrada, está congestionada, você está ali há meia hora sem andar e de repente você chega no ponto que está tudo andando e não tem nada que justifique. Então existe essa questão que é natural de um adensamento, de um acúmulo onde todo mundo vai parando, é obrigado a parar, vai criando um efeito cascata, isso vai tendo propagação e aqui vai aliviando. De repente aliviou. E é um tempo de resposta entre o que começa a andar, do segundo que vai começar a andar. Acelerar, exatamente. Então você cria uma onda de congestionamento que vai andando ao longo da estrada. Se tiver uma pista na estrada que tem um problema, um carro parado, o cara para olhar, já atrasou. Guardadas as devidas proporções, nós temos também esse comportamento hídrico. Quando você tem canais de baixa vazão, quando você tem canais de baixa inclinação, não importa a vazão, mas você tem baixa velocidade de escoamento, ele incha e depois faz esse fenômeno. Demora para andar, né? Você pode aqui fechar a barragem e você pode ter aqui 15 dias o rio cheio. Até que ele vá tendo a vazão aqui, estabilizar. Mas depois chove de novo. Então isso não depende muitas vezes, e a programação disso, o tempo de resposta entre abro mais ou fecho mais, não é assim, se eu fechar hoje, amanhã já baixou o rio, se eu abrir hoje, amanhã sobe o rio. Então, não é porque aquela foto que eu mostrei, que os 2 canais estavam mais ou menos com não muita água, e a tarde estava cheia, porque é outro processo, é o caminho, né? Todo esse processo aí é uma ciência, é uma arte que tem o estudo disso, de toda a barragem tem isso, é amplo. Quer dizer, envolve centenas de quilômetros a montante e a jusante para se saber o que vai acontecer. Tem os afluentes, os córregos. E Sorocaba é um vale, né? Tudo cai para o vale. Tudo cai para o vale. Não sei, de repente a galeria não é bem feita, está entupida, a Boca de Lobo, a Bueiro... E esses estudos, inclusive, eles são atualizados com uma certa frequência. Por quê? O crescimento, a expansão urbana, o progresso, você vai criando alterações em como são essas vazões. Você vai aumentando o número de áreas impermeáveis e vai aumentando os dispositivos que dão descargas imediatas. Vai direto. Sim, choveu. Rapidamente já. Um telhado de uma indústria que ele não vai para o solo, para primeiro reter, primeiro modificar o solo e tudo mais. Em cima disso, deixa eu uma pergunta para você. Tudo bem, vai lá, de repente vai uma draga, tira um pouco de areia, desassora um pouquinho o rio. O desassoreamento. Fala, tem que aumentar a calha do rio, porque daí a água está mais funda. Tem uma série de coisas que se fala. A Sorocaba não carece de um projeto um pouco mais amplo de como você enfrentar todo esse problema, que é um problema de cadeia, não é um problema local, né? É um problema estrutural da cidade como um todo. O que poderia ser pensado? Não sei qual é a tua visão se há a possibilidade de um projeto amplo de como fazer o córrego não correr tão rápido, fazer bacia de contenção, a rede de galeria, uma logística nova, eu não sei o que pode ser feito. Não, perfeito. Essa é uma questão bastante interessante mesmo, pelo seguinte: esse tipo de obra, esse tipo de intervenção preventiva de infraestrutura é algo que exige um planejamento muito grande, tem custos elevados e é algo que deve ser feito como uma solução de continuidade de gestões. Projeto de longo prazo, sem eles são de longos prazos. Não tem um determinado gestor que no período dele de coisa fale, não, vou fazer isso para resolver. Exatamente. Isso daí você faz para mitigar... Tem que ser um plano diretor de água. Né? Você vai mitigar. Agora, essa questão sempre existiu e vou deixar isso num contexto talvez... despretensiosamente, mas mais amplo, isso é a grande questão das estratégias de planejamento urbano. Então, como é que você direciona, como é que eu pego uma cidade,
todo o know-how que existe do que é uma expansão urbana e como é que eu crio, e aí que por isso existem os planos diretores e tudo mais, uma proposta de expansão urbana já antevendo como que eu vou pôr demanda de energia em toda ela, como é que eu vou tirar seu esgoto, como é que eu vou tratar, como é que eu vou escoar, como é que eu vou pôr fluxo de veículos, como é que eu vou abastecer de infraestrutura e tudo mais, eu vou criar zonas verticalizadas com alto adensamento populacional, eu vou criar incentivo às zonas em que o adensamento seja mais amplo, ou seja, áreas mais residentes. Ou seja, tudo isso vai determinar a qualidade que aquela cidade vai ter 50, 100 anos depois. Só que isso tem um ônus. Isso é uma necessidade que tem que ser feito um planejamento muito, muito claro, muito consciente em conjunto com a CBA. E você eu não digo CBA, eu falando genericamente em toda a cidade. Tem outros aspectos, né? A CBA, eu conheço inclusive os engenheiros de lá, alguns deles são contemporâneos meus de faculdade, conheço os procedimentos que a CBA tem de controle de vazão. E esses procedimentos estão embasados em todos esses dados estatísticos e tudo mais, e estão dentro de um parâmetro aceitável. Hoje existem algumas questões de legislação que os limita muito mais, que cria algumas medidas um pouco mais conservadoras. A barragem hoje está subutilizada em termos de reserva. Ela tem capacidade de reservar mais? Ela pode usar? Poderia. Mas se reservar mais, não vai vazar muita água por cima? Né? Não, esse é o ponto. O planejamento de como... O vazar por cima é o seguinte... Você distribuir melhor no ano... Então, um dos pontos interessantes é quando você pega uma intervenção... quando você generaliza as medidas que serem tomadas sem analisar o ponto onde está implantado o sistema. Então, o que é o microcosmo, o que é o microambiente da barragem do Pararanga? O que são 100 quilômetros antes da barragem, o que são 100 quilômetros à direita e à esquerda e o que são 300 quilômetros de rio, 100 quilômetros de cada lado. Tudo um contexto... O que está acontecendo aí em termos de crescimento urbano, de impermeabilização de solo, tudo mais, etc. Isso, a engenharia da CBA tem. Como é que a população está evoluindo e como é que está o comportamento hídrico nessas bacias. E para isso eles têm uma engenharia de como deve se comportar, como que eu mantenho a maior reserva energética e como que se comporta esses níveis de segurança, sem que haja comprometimento de enchente e tudo mais. Certo? Eu lembro, quando eu era criança, que não existia ainda o que chama de Ponte Nova, né? Ponte Pinheiros. Sim. Eu lembro dela de madeira. Olha que eu lembro quando tinha uma pinguela ali. Era de madeira. Ela flutuava lá, balançando. Porque tinha caído, né? E o pessoal pulava lá para nadar. Pulava no pé de engazeiro. A ponte da Rua 15 tinha uma só, não eram duas, não era dupla. Sim, sim. Tá? A ferroviária já existia. E eu me lembro de enchente, onde tinha a Casa Maurício de Losso, entrou água dentro. Sim. Ali o Moreno, que tinha ali... O Moreno, que era um pouquinho mais para cima, também. Mas o finalzinho ali da Rua 15 ficou intransponível. Isso eu me recordo, fui lá ver, era criança. A Rua da Margem era a rua que é Leopoldo Machado hoje. Não tinha Avenida Marginal. E tudo aquilo... Onde é Praça Laje, ali era rio, né? Sim, ali era um tinha charco. Piscina. Ali era um charco. Tinha ali a férrea, mas era um grande charco embaixo. Mas depois... Um grande charco. Então, historicamente, e já existia a barragem. Isso, o Pararanga estava lá. Estou falando isso. Em 1950, quando o rio foi tirar o serpenteamento dele, em grande parte do trecho urbano, para combater a parte de coisa de saneamento, mosquito, mas ele, em tese, o rio ficaria mais rápido. O fundo do leito do rio Sorocaba é rochoso. É difícil afundar. É rochoso. Você pode aumentar a calha, mas afundar a calha... Não, e outra coisa, não adianta eu afundar a calha se ele é plano. É isso que eu falei do congestionamento. Não é simples assim, faz um assoreamento no trecho da marginal. Se no trecho seguinte eu tenho um nível mais alto, ali é a minha barragem. Ali para tudo. Eu só aumentei a capacidade de reter água. De reter água. Então, esses processos, eles não são simples. Não podem... É feito em cadeia. Né? Isso tem que ser de planejamento de médio e longo prazo. E
Não é uma coisa de vontade imediata, agora vou fazer, é uma coisa... Não, é uma coisa... de imediato tem coisas para fazer, sim. Houve uma ocupação indevida, já tem uma população assentada lá. Agora tem que socorrer, né? Então, ali eu preciso fazer, eventualmente, uma bacia de contenção, alguma coisa, isso vai trazer um alívio. Okay. Mas a gente localizado, né? A gente está fazendo terapias pontuais para uma questão que é conjuntural. Então, é bastante amplo isso, esse planejamento. Envolve uma coisa que a estrutura nossa, que não é uma crítica a nada, sugestão, mas da maneira que nós temos a gestão política, se você tem alternância de mandatos, etc., enquanto você não tiver algo que permita... O projeto técnico tem que ser superior ao projeto político, porque tem que ter uma política teria que ser imune voltada aos oportunismos. Imune às... Corre a parte, quer dizer. Quem estiver lá tem que dar sequência. Tem que dar sequência, a diretriz é essa e o procedimento é esse. Senão, não... Se não houver isso, nós teremos pessoas bem intencionadas, pessoas negligentes, pessoas indiferentes, pessoas com boas intenções, fazendo sempre obras pontuais. A barragem está aí há 110 anos. Nós temos gestões a cada período, 4 ou 8 anos. E nós vamos estar discutindo esse assunto provavelmente daqui... entendeu? Nós ou nossas almas vamos estar discutindo isso provavelmente daqui a 30 anos. O papo é bom, o papo é longo. Nós já até estouramos, que é muito interessante essa conversa. Merece outras conversas. E tem muitas outras coisas que eu queria perguntar para você, bate-papo, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Com muito prazer. Você tem escritório aqui só... O teu escritório em Sorocaba? Sim, meu escritório em Sorocaba. Passa o nome da... É o meu nome, por sinal. Teu nome? Etapa. Escritório Técnico Afonso Pires Archila. E ele está instalado em que endereço aqui em Sorocaba? Ele está na rua Jaci Luz Franco Pinto, 34, tá? Talvez seja mais fácil encontrar pela própria internet como Etapa. E a especialidade nossa, onde nós trabalhamos, são obras industriais e comerciais. Em barragem, você tem feito algum estudo? Como que estão algumas barragens rapidinho? Assim? Quase todas as obras, que nós estamos lidando muito hoje com o setor de mineração. Mineração, algumas coisas que envolvem infraestrutura, agronegócio. Então, hoje, o grande foco do escritório são projetos de silos, por exemplo, silagem. Estamos com muitos projetos de silos em andamento e tudo mais. E uma das estruturas que existem são justamente as barragens de contenção. Não são barragens hidrelétricas, mas são as barragens de contenção nos sistemas de produção. O último projeto recente que eu estive envolvido é no Mato Grosso, de uma mina de ouro. Então, a barragem das bacias de Minas também se faz? Mineração, principalmente. Mineração. Então, envolve muito nesse sentido aí. E obras portuárias, que não são exatamente barragens, mas têm esse tipo de característica. E é onde a gente está muito envolvido nessa questão de implantação, geologia, ocupação de espaços e tudo mais. Muito bem. Muito obrigado pela sua presença esclarecedora em muitas coisas. Eu que agradeço. Acredito que tenha sido de grande importância para esclarecimento sobre a qualidade da represa, sobre diminuir um pouco o terrorismo, né? O medo. Podem dormir todos tranquilos, sossegados. Ela está estável, estabilíssima. Ela vai ser um legado. Aquilo ali, vai durar muitas gerações vão ver essa beleza aí feita, certo? E algumas outras questões pontuais devem ser tratadas de uma maneira diferente, mas há muito critério, né, nas questões aí de como controlar as vazões e tudo mais. E nós temos uma coisa maravilhosa que é a natureza. Ela é soberana. Ela manda, ela tem suas regras. Nós tentamos entendê-la até hoje. Nós estamos estudando os ventos, estamos estudando o clima. Entendeu? Uma hora está aquecendo, outra hora está esfriando. Enquanto você tem aquecimento de um lado, nós tivemos os invernos mais rigorosos. Temos que aprender a conviver com a natureza. E temos que aprender a respeitá-la. A lei natural. Eu tenho um grande amigo que já não está mais entre nós, que era um consultor de fundações, que entendia muito de geologia, e falou: natureza e solo são coisas para serem respeitadas. E é isso aí, devemos respeitá-las. Infelizmente estamos chegando ao fim. Muito obrigado pela sua presença. Gostou do meu sapinho? Eu gostei desse seu sapinho. Esse sapinho aqui é emblemático. Viu? Não, ele é muito pitoresco. O som, né, dele.
Ele tem um aspecto assim realmente indígena, asteca, ele é muito simpático. Então, a próxima oportunidade, então. Muito obrigado pela sua presença. A gratidão é E toda assim minha. estamos chegando ao fim de mais uma entrevista do Pod Marvadão, o podcast do Marvadão. Toda terça-feira, às 19 horas, uma nova entrevista entra ao ar. Muito obrigado. Então, em pé.